Olá, que alegria ter você aqui no 365 Dias com a Bíblia. Chegamos ao dia 44 da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus em um ano. É muito bom ter a sua companhia. Nossas leituras de hoje são Êxodo, capítulos 20 e 21, o Salmo 44 e um trecho bem importante de Mateus 24. Vamos refletir juntos sobre a lei que nos orienta, a oração que nos sustenta na provação e o chamado de Jesus à vigilância e à perseverança. Se por acaso este é o seu primeiro dia conosco, aproveite e se inscreva para não perder nenhum passo dessa caminhada de fé. Vamos começar nossa leitura no livro do Êxodo. Tente imaginar a cena. O povo de Israel ali, ao pé do Monte Sinai, em meio a trovões, relâmpagos. É nesse cenário tão poderoso que Deus fala diretamente com eles, entregando as palavras da aliança, os 10 mandamentos, que vão se tornar o coração da vida e da fé daquele povo. Vamos ouvir com muita atenção. E tudo começa com Deus estabelecendo a base. Eu sou o Senhor teu Deus. Os primeiros mandamentos, como a gente vê aqui, organizam a nossa relação fundamental com Ele. É sobre ter uma lealdade exclusiva, sabe? Não criar ídolos, respeitar o seu nome e separar um tempo para Ele, o sábado. E o quinto mandamento de honrar pai e mãe, ele funciona como uma ponte, uma ligação para a nossa vida em comunidade. E então, a lei se volta para as nossas relações uns com os outros. Os mandamentos são muito diretos, muito claros, protegendo o que é essencial: a vida, o matrimônio, a propriedade, a verdade. E o último mandamento, ele vai ainda mais fundo, né? Ele trata da raiz de muitas ações erradas, a cobiça, aquele desejo desordenado pelo que pertence ao outro. Diante de uma demonstração de poder tão grande, a reação do povo é de um temor profundo. É totalmente compreensível que eles tenham pedido a Moisés para ser o intermediário. A majestade de Deus era avassaladora. Mas Moisés os acalma, explicando que esse temor não é para destruir, e sim para educar, para manter o coração deles alinhado com Deus e longe do pecado. No capítulo 21, a lei se torna ainda mais prática. Deus entrega a Moisés o que ficou conhecido como o Código da Aliança, aplicando os grandes princípios dos 10 mandamentos às situações do dia a dia, direitos dos servos, ofensas, danos materiais, e é aqui que a gente encontra a famosa lei do olho por olho. E é muito importante entender o propósito disso. Não era um convite à vingança, mas um limite. Num mundo de retaliação sem fim, essa lei estabelecia um padrão de justiça proporcional, buscando equidade e não a escalada da violência. Agora, da lei no Sinai, a gente passa para a oração, com o Salmo 44. Este é um hino que celebra um rei divino, um rei justo e vitorioso. E ao orarmos com ele hoje, vamos nos apegar a essa imagem da grandeza de Deus, usando-a como uma súplica, como uma fonte de esperança no meio das nossas próprias provações. O salmista começa com um coração transbordando de louvor ao seu rei. Sois belo, o mais belo dos filhos dos homens. Expande-se a graça em vossos lábios. Cingiu-vos com vossa espada, ó herói. Erguei-vos vitorioso em defesa da verdade e da justiça. É uma visão poderosa, não é? De um soberano ideal. E o louvor continua, focando na natureza desse reinado. Vosso trono, ó Deus, é eterno, de equidade é vosso cetro real. Amais a justiça e detestais o mal. Essa é a promessa que sustenta a fé do salmista e a nossa também, a promessa de um rei justo cujo reinado não terá fim. Esse salmo nos eleva, nos faz contemplar um rei justo e eterno. Essa imagem de ordem, de beleza e de justiça divinas é importante, porque ela nos prepara para o contraste que a gente vai encontrar na leitura do Evangelho, onde Jesus descreve um mundo marcado por tribulações e desordem. Chegamos então ao Novo Testamento, ao Evangelho de Mateus. Jesus está com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e eles fazem aquela pergunta que ecoa através dos séculos: quando será o fim dos tempos? A resposta de Jesus não é sobre datas, mas sobre atitudes. É um chamado sóbrio à vigilância, ao discernimento e, acima de tudo, à perseverança. A conversa começa com os discípulos maravilhados com a grandiosidade do templo. E a resposta de Jesus é um choque de realidade. Vedes todos estes edifícios, em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Com essa profecia, ele prepara o terreno para um anúncio sobre um tempo de grande provação que está por vir. Jesus então começa a listar os sinais, e é um retrato bem sombrio. Falsos messias, guerras, nação contra nação, fome, desgraças, e o mais alarmante é o aviso que ele dá sobre tudo isso. Tudo isso será apenas o início das dores.
Ele não está tentando nos assustar, mas nos preparar. É um quadro bem desafiador, não é mesmo? Realmente nos faz parar para pensar. Diante de um cenário assim, tão caótico, a pergunta se torna inevitável para os discípulos e para nós. Como se manter firme? Como não desanimar quando o amor de tantos parece esfriar e o mal avança? A resposta de Jesus é o ponto central de todo esse discurso. E aqui está o ponto crucial. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos notar bem, Jesus não promete uma vida sem provações, mas ele promete a graça para atravessá-las. A salvação não está em escapar do sofrimento, mas em permanecer fiel a Ele no meio da tempestade, com a confiança de que Deus está no controle e que, por amor aos seus escolhidos, abreviará esses dias. Depois desse chamado tão radical de Jesus à perseverança, a Igreja nos convida, através do catecismo, a refletir sobre a base da nossa força, a nossa identidade. Vamos mergulhar nos parágrafos 355 a 361 para entender a verdade fundamental de quem nós somos, criados à imagem de Deus. O catecismo nos lembra da verdade mais básica sobre nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos dá uma dignidade que nada, nem ninguém pode apagar. Ser a imagem de Deus significa que cada ser humano não é uma coisa, mas um alguém, uma pessoa, capaz de conhecer, de se doar e de entrar em aliança de amor com o seu Criador. E é por causa dessa origem comum em Deus que toda a humanidade forma uma única família. Como nos lembra o catecismo, a partir de um só, Deus fez todo o gênero humano. Essa verdade tão profunda nos chama a viver em solidariedade, em caridade, reconhecendo que na nossa essência somos todos irmãos e irmãs. Mas onde é que a gente encontra a imagem mais clara de quem nós somos? A resposta da Igreja é definitiva: em Jesus Cristo. O Catecismo, citando o Concílio Vaticano II, nos dá esta pérola. Só no mistério do Verbo encarnado é que verdadeiramente se esclarece o mistério do homem. É olhando para Cristo que a gente entende a nossa verdadeira identidade e a nossa mais alta vocação. Nossa jornada de hoje nos levou da lei que estrutura a vida ao louvor que sustenta na provação, ouvimos a palavra profética que nos chama à perseverança e, por fim, aprofundamos na doutrina que ilumina nossa identidade mais profunda como filhos e filhas de Deus. Se esta reflexão trouxe algo de bom para o seu dia, fica o convite para você se inscrever no canal e continuar com a gente amanhã. Sinta-se à vontade para deixar um comentário sobre o que mais tocou seu coração e também para compartilhar esta mensagem de esperança e perseverança com alguém que talvez precise ouvi-la. Que a paz de Deus esteja no seu coração. Nos encontramos novamente amanhã, para o próximo dia da nossa jornada.